Eu gostaria de convidar o nosso irmão Jacó Melo para falar sobre o magnetismo como instrumento terapêutico de eficiência no tratamento de doenças fisiológicas e espirituais aqui nesta tarde. Muito obrigado, Jacó, pela sua presença, que muito nos honra, viu? Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Tânia. É porque Tânia me lembrou de que a gente tem que ser muito mais enfático, não é, Fernando? Seja muito bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Que bom ter você. Mas boa tarde para todos, de coração, que tenhamos a sabedoria de aproveitar os melhores momentos de nossa vida, e este é um momento muito especial, principalmente para quem faz parte do Ave Luz. Agradeço muito o convite. É sempre uma alegria e, ao mesmo tempo, uma honra a gente poder participar de uma festividade espírita. Por que isso? Porque o espiritismo ele está quase sempre associado a unicamente um aspecto religioso, e um aspecto religioso nem sempre na dimensão que o espiritismo trabalha. Então, é muito comum a gente ter as atividades espíritas muito voltadas apenas a gente vai fazer uma palestra, ou vai fazer um estudo, ou vai fazer um trabalho mediúnico. É tanto que, talvez por eu ser um pouco mais antigo na vivência espírita, até por ter nascido numa casa espírita, então isso me colocou dentro do movimento espírita, antes mesmo de eu entender o que era qualquer coisa da vida. Eu sempre vivi nesta circunstância de que o espiritismo não é brincadeira, o espiritismo é coisa séria, o espiritismo não se compactua com determinados comportamentos, onde a gente perca a moderação. Lógico, isso tudo está correto, mas havia um excesso, um toquezinho de excesso, de exagero, que fazia com que a gente visse o movimento espírita como algo, e eu vou usar a palavra que melhor define, como algo carrancudo. Ser espírita era quase você se posicionar fora da sociedade. Mas o mais estranho não era esta realidade. O mais estranho é porque há uma história verdadeira, e que é muito bem repetida, de que o espiritismo se fundamenta nas obras de Allan Kardec. E de todas as obras de Allan Kardec, apesar do valor imenso, que para mim é a principal, Livro dos Espíritos, sempre foi o Evangelho segundo o Espiritismo a maior de todas as obras. A mais lida, a mais vendida, a mais comentada, a mais conhecida, inclusive, por conta disso, foi a mais refutada no início, quando a obra surgiu. O Evangelho segundo o Espiritismo dizia uma coisa totalmente diferente. O Evangelho segundo o Espiritismo dizia: o espírita tem que viver como homem de seu tempo. Uau! Mas isso não bate com a realidade que eu vivo desde menino. Porque se a gente brincasse com qualquer coisa que fosse espírita, por exemplo, fizesse uma brincadeira, hoje eu estou com uma dor de cabeça muito grande, só pode ser coisa de reencarnação. Menino, pare com isso. Reencarnação é uma coisa séria. Eu digo, é porque você não está vendo a dor de cabeça que eu estou sentindo, que é mais séria ainda. Pare de brincadeira. Então, eu levava bronca quando menino. Quando adulto, quando eu comecei a falar, para não sair do assunto, quando eu comecei a dizer que a reencarnação tem sido apresentada como o chicote do diabo. Jacó, pelo amor de Deus, você vai ser expulso de qualquer lugar. Eu digo, mas é verdade. E eu me lembro bem que já faz muito tempo, eu já repeti isso várias vezes, talvez alguns aqui já tenham ouvido, que eu repetia sempre este argumento. Uma pessoa nasceu com uma deficiência física
com aquilo que a gente chama com um certo aleijamento no corpo, olho estrábico, faltando dente, ainda por cima surdo e com dificuldade de falar. O que é a causa disso? Reencarnação. Na outra vida deve ter feito tudo o que não devia, e nesta agora está pagando. Ótimo. E aquelas mulheres lindas e maravilhosas que nascem loiras, hoje em dia já não é mais tanta vantagem isso, né? Mas naquela época era, nascia loira, linda, nariz afilado, num país onde naturalmente você era obrigado a conhecer no mínimo 5 idiomas, porque você vivia cercado de 5 idiomas ali, então você tinha que ser poliglota, mas se você não quisesse trabalhar, não tinha problema, o governo te sustenta. Mas você é mau aluno, não tem problema, o governo insiste com você na escola. Mas você adoece, não tem problema, o governo te subsidia tudo. O que essas pessoas fizeram na outra vida? Bom, aí a reencarnação não encaixa. E por que não encaixa? Não encaixa porque a gente começou a absorver conceitos de uma forma carrancuda. Uma forma que nos privava de sermos pessoas. E eu me lembro muito bem que eu vi muita gente, eu vou usar uma expressão aqui no melhor sentido da palavra, muita gente boa. Na época, meu universo espírita era sobretudo a Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Muita gente boa ia para a federação, às vezes ia até com medo, pensando que ia encontrar alguma coisa esquisita lá dentro. Depois via que não era, que era tudo legal, mas pouco tempo depois essas pessoas desapareciam. Hoje eu vejo algumas dessas pessoas, 30, 40, 50 anos depois, diz, eu não deveria ter me afastado. Mas se afastou. Mas por que as pessoas se afastavam? Não é porque faltava marketing, não era porque faltava abraço, não era, é porque parece que faltava vida. A gente não entendia muito bem o que era ter um bom relacionamento espírita. Se você tinha um bom relacionamento com uma pessoa, os outros já ficavam assim, o que tem aquelas duas criaturas que não largam uma da outra? Isso era terrível. Então parecia que a gente era obrigado a viver, conviver e não sair do circuito familiar. E aí Jesus, de acordo com Mateus 11, 28, disse assim, vinde a mim todos vós que vos achais sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Eu digo, agora danou-se. Por quê? Porque além da gente seguir Allan Kardec, a gente diz que segue também a Jesus Cristo. E Jesus está dizendo que os aflitos e que estejam sobrecarregados, que venham que Ele vai aliviar. Então vamos fazer isso agora aqui. Não, mas espera aí, não é assim. E diga, como é que é então? Não, porque a gente tem que acolher, mas não é acolher. E como é que a gente acolhe sem acolher? Parecia que a gente tinha 2 diálogos. Era o diálogo de eu chegar, pegar o microfone e dizer, olha, o movimento espírita é a coisa mais maravilhosa do mundo, o espiritismo é a luz para todos nós, isso aqui é uma bênção, tal. Nós temos um modelo e guia de acordo com o livro dos Espíritos, Jesus Cristo. E nós temos Allan Kardec como a nossa referência daquilo tudo que a gente não percebeu e agora a gente percebe. Eu tinha uma confidente, uma única confidente, e aí eu bato no peito de fazer inveja a todos vocês. O nome dessa minha confidente era Dona Dagmar, minha mãe. E eu dizia, Dona Dagmar, eu não estou entendendo isto. Ela dizia, meu filho. Quando ela falava assim, meu filho, meio sofrido, eu dizia, lá vem. Porque é sinal de que não vai sair do canto. Eu digo, mamãe, faça assim, meu filho, tenha paciência. Minha paciência está se acabando. Como é que pode? E aí eu perguntava, por exemplo, uma pergunta boba que eu fiz a ela muitas vezes, minha mãe, como é que eu vou entender isso? Ela disse, estude. Eu aceito a sua sugestão, me diga onde é que eu vou estudar, qual é o livro? Você vai descobrir. Eu digo, a senhora não está me ajudando em nada. Ele disse, um dia você ainda vai me agradecer. Eu não sei até que ponto isso é sabedoria, isso é superioridade, eu não sei, mas eu sei que funcionou. Porque eu ficava inquieto e aí eu saía buscando feito doido.
E eu queria entender isto. Por quê? Porque um dia, quando eu tinha por volta dos 5 anos de idade, minha mãe tinha uma dor de cabeça que ela várias vezes ela dizia em casa, eu morro hoje. Ela nem dizia desencarnar, não. Ela dizia, eu morro. Eu hoje vou morrer. Eu não aguento. Quando ela chegava nesse ponto, aí ela chamava, primeiro tirava todo mundo do quarto, tirava todo mundo de perto, silêncio absoluto, chama Jacó. 5 anos de idade. Meu filho, põe a sua mão na minha cabeça e faça um Pai Nosso. Eu disse, mas por que, mãe? Meu filho, faça. Eu, muito obediente, colocava ali a mão, né? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado. Terminei, mãe. Fica aí mais um pouco. Daí a mais 15 minutos, eu saía do quarto, com mais 15 minutos, minha mãe começava a andar dentro da casa. Digo, mamãe, a senhora morreu? Meu filho, pelo amor de Deus, eu fiquei boazinha. Eu não sei o que foi que você fez. Eu digo, eu fiz um Pai Nosso. Pois é. E você me aliviou. Eu dizia, nossa, eu estou igual a Jesus, né, mãe? Meu filho. Quer dizer, toda hora que eu fazia qualquer coisa, eu já vinha uma repreensão em cima. E aí eu vi que isso se repetia noutras circunstâncias. O Evangelho de Jesus era lindo, mas era para ele ficar lá. E aí, vamos andar pelo Evangelho de Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. João 14, 12. Eu digo, piorou. Porque era só para tentar trazer o pessoal para aliviar e a gente não conseguia muito fazer isso. Porque, olhe, cuidado, você traz uma pessoa para cá, você não sabe quem é a pessoa, você não sabe qual é a intenção. Eu digo, já pensou se Jesus, para cada um, ele tivesse que fazer uma pesquisa, uma avaliação psicológica para poder trazer? Não ia dar certo. E agora ele está dizendo que, se a gente acreditar nele, a gente vai poder fazer o que ele fazia e até mais. E por que a gente não faz? Ou ele exagerou, ou a gente acomodou. Como eu acredito nele, a minha proposta é de que nós somos acomodados. Só que ali de tanto minha mãe dizer, meu filho, eu digo, essas coisas a gente não pode dizer, a gente só pensa. Você pensa assim, olha, estamos todos acomodados, inclusive você, Jacó. Eu digo, eu sei, mãe, eu estou acomodado mesmo. A única coisa que eu posso fazer é ler, estudar e guardar, porque eu não posso comentar. Porque às vezes que eu tentava comentar alguma coisa, a barreira era grande. E por que era a barreira grande? Porque gera desconforto, a gente sai da acomodação. Porque Jesus continua lindo, divino e maravilhoso no Evangelho, na leitura, no comentário, na realização do que ele propõe, aí fica muito difícil. Vou entrar aqui um pouco para a gente não deixar de fora o tema que a gente veio para abordar. No livro A Gênese, logo no primeiro capítulo, no item 18, Allan Kardec pontuou o seguinte: o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. No dia que eu li isso aqui, eu digo, meu Deus, então é por isso. É por isso que muita gente não quer entender o Espiritismo, porque o pessoal quer entender o Espiritismo como um encontro para ouvir palestra ou para ir para uma reunião mediúnica, como eu disse. Mas não necessariamente para refletir aonde é que isto vai replicar, que é nas ciências, porque ele não falou numa ciência, mas na maior parte das ciências. E aí eu levei um dia essa proposta. Eu digo, olha que legal, olha, você viu que Allan Kardec fala disso, e ele falou muitas outras coisas, e, portanto, a gente tem que entrar um pouco também nessa área mais científica do Espiritismo. Jacó, as pessoas que entram para a ciência espírita se perdem. Eu digo, agora complicou o final da história. Porque seguir Jesus é complicado. Seguir o Evangelho segundo o Espiritismo é complicado. Agora, se eu quero seguir o Espiritismo dentro de uma ótica científica,
Parece que é mais complicado ainda, porque você vai ser desumano, você vai ficar frio, você vai para a matéria. Eu digo, e quem foi que disse que ciência é só matéria? Se o Espiritismo é uma ciência, logo ele tem que ter elementos científicos nele. Porque se o Espiritismo se propõe a tocar e diz que toca todas as ciências, como é que a gente vai trabalhar sem isso? Allan Kardec elogiou no primeiro ano da Revista Espírita, mais precisamente na primeira edição, janeiro de 1868, ele elogiou uma pessoa chamada François Deleuze. E elogiou Deleuze porque Deleuze era o mais eficiente, mais generoso e mais profundo conhecedor de magnetismo. Ele diz assim, como não podemos compreender que um corpo haja sobre o outro à distância, sem que entre ambos exista alguma coisa que estabeleça a comunicação, supomos que do magnetizador emana uma substância que se comunica ao magnetizado, na direção marcada por sua vontade. Essa substância, a que chamamos de fluido magnético, é a mesma que nos conserva a vida. Talvez vocês não tenham percebido tudo o que está dito aqui nessa frase, porque são duas frases, são realmente longas, mas elas convidam a gente para um reposicionamento quase que total de tudo que a gente já pensou em termos de ação entre uma pessoa e outra, e se você leva nisso os aspectos magnéticos aí intrínsecos, sejam eles de cura ou apenas de puro relacionamento humano, a gente vai perceber que Deleuze, que Allan Kardec chama naquele artigo de sábio, Allan Kardec, ele usava muito pouca adjetivação para quem quer que fosse, para o que quer que fosse, ele não era um homem de adjetivos, ele era um homem de clareza de expressões. Mas Deleuze ele chamou de sábio. E ele não estava falando do sábio botânico que Deleuze era, nem o sábio tradutor das obras que ele era. Ele estava falando de sábio da essência como esse homem lidava com a vida. E aí ele diz que se a gente não pode compreender que uma pessoa não pode interagir com outra sem que haja alguma coisa entre elas, ele entra para o ponto específico de dizer, estamos falando de um elemento chamado fluido magnético, posteriormente chamado pelos espíritos de fluido vital. E aí ele diz assim, que é o mesmo fluido que nos conserva a vida. Será que a gente se dá conta de que aqui está sendo feito um verdadeiro arcabouço de um tratado essencial da vida? Porque se é o elemento que me permite a comunicação e é o mesmo elemento que me permite vivo, e se esse elemento ele está num espaço que não é verdadeiramente só e tão limitado o espaço físico, óbvio que se estava falando de algo muito além disso tudo. Da mesma maneira, quando a gente relembra qualquer passagem de Jesus, às vezes que qualquer um se confunde com Jesus, é o quê? É o excesso do literalismo. A gente só quer entender ao pé da letra. E ele dificilmente ele falou literalmente. Ele sempre falou gerando toda a amplitude que a gente poderia buscar. Um gênio ou um sábio, ele não diz algo desse tipo sem que não tenha todo um corpo de estrutura, de doutrina, de pesquisa por trás disso. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 427, talvez até incomodado com essas deduções de Deleuze, propôs aos espíritos a seguinte questão: de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Olha o que é que ele queria saber. Ele não queria saber qualquer coisa. Ele queria saber este elemento que Deleuze falou, que liga as pessoas e que mantém a vida.
E os espíritos, então, assumem a posição dizendo fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Vamos estudar? Vamos. Se a gente quer estudar, o que é que a gente tem que fazer? Espera aí. E o que é fluido universal? Veja para onde é que são as remetidas as coisas. Aí, se eu não entendo o fluido universal, não entendo a resposta. Ou então eu vou ficar somente com o meu entendimento da palavra fluido vital. O que quer dizer fluido vital? Ah, eu só entendo fluido vital assim. Então era isso que os espíritos estavam respondendo para Allan Kardec? O que é eletricidade animalizada? Vamos ver o conceito de eletricidade na época. Não eletricidade agora, porque se você fala eletricidade, todo mundo imagina uma lâmpada acesa. Mas a eletricidade é muito mais do que uma corrente que está atravessando um cabo, um fio. A eletricidade psíquica, o que é eletricidade psíquica hoje? E o que era eletricidade magnética naquela época? Allan Kardec, no próprio Livro dos Espíritos, coloca a coisa mais intrigante ainda. Por que é que se dá que muitas vezes uma pessoa não simpatiza com outra? Os espíritas de hoje, se não lerem a resposta que os espíritos deram, vão dizer problemas reencarnatórios, karma, castigo. A gente fica tudo preso nesse chicote que eu falei há pouco. Os espíritos que não tinham essa prisão dizem totalmente diferente. A lei que une as pessoas é a lei magnética, que um dia conhecereis melhor. Uau! Eu fiz pós-graduação em psicanálise. Tive a oportunidade de estudar muita coisa de psicanálise. E para não ser colocado como um estudante de psicanálise de alguma linha derivada, eu procurei me formar segundo Freud, que já que foi ele que era o Papa, então vamos no Papa. O que a gente encontra na psicanálise, e aí vamos por extrapolação na psicologia, o que a gente encontra nisso tudo? Será que a gente encontra exatamente o que a gente está pensando? Será que esse é o caminho da gente responder por que a gente, de repente, tem uma antipatia por alguém? Nem Freud, nem ninguém falou de forças magnéticas servindo de atração e de repulsão. Ninguém, até hoje, pelo menos de todas as literaturas que eu fiz, tudo o que existe confirmando isso já partiu da resposta dos espíritos a Allan Kardec. Ótimo, vamos parar aqui. Então, o que falta para a gente? Por que eu não gosto de você? Eu vou tentar agora descobrir que na outra vida, ou que nesta vida, ou porque você falou mal de mim, ou porque, eu não sei, o meu santo não bateu contigo, não tem química entre nós dois. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso campo magnético não sintoniza. E quem é que estuda isto? Ninguém. E por que não estuda? Eu não sei. A gente simplesmente deixa para lá. E olha que coisa mais simples. Eu vou dar o exemplo que normalmente eu dava, hoje em dia eu já nem falo mais de tanto já ter falado. Nos primeiros seminários que eu fazia sobre magnetismo, eu dava esse exemplo. Fui fazer um seminário numa cidade, noutro país, e fiquei hospedado na casa da presidente, cujo marido não era espírita. Mas ele era uma pessoa, gente fina, até onde pode. Posso até dizer que ele era muito mais legal do que ela. E eu me apaixonei pelo casal. O casal era fantástico. Aí um dia, nós estávamos, eu passei lá uma semana, foi um seminário, começou no final de semana e terminou no outro. Estávamos à mesa, eu e eles dois de frente para mim. E numa dada altura, ele foi pedir alguma coisa a ela, que a gente estava na hora da fala, aí você não fala para não interromper, né? Então você vai tocar no outro para que o outro responda, ou preste atenção. Então eu estava falando, ele educadamente fez assim para tocar nela. No que ele fez assim, ela se afastou da mão dele. Bom, no primeiro momento eu
aquilo não me chamou a atenção. Continuamos na conversa, e daqui mais um pouco foi ela que precisou chamar a atenção dele. Então ela veio com a mão para tocá-lo. Quando ela veio com a mão, aí ele fez assim, atitude de defesa de boxeador. Eu digo, opa, tem alguma coisa errada aqui. Mas só que eu não podia ser indiscreto, nem eu fiz de conta que não entendi nada. Mas aí a gente já estava bem amigos mesmo, e a gente foi, o centro que eu fazia o seminário, ficava a 20 e poucos minutos de distância, mais ou menos. E aí fui eu e ela no carro, e ela conversando, Jacó, e aí, alguma coisa, tal. E ela foi, parecia que ela estava, como a gente diz aqui em Natal, catucando o cão com vara curta. Ela disse, mas Jacó, você observou alguma coisa, tal? Eu digo, eu posso lhe fazer uma pergunta indiscreta? Ela disse, pode. Eu digo, você está com dificuldades no seu relacionamento com o seu marido? Ele disse, como é que você sabe? Eu disse, não sei, eu estou lhe perguntando. Não, mas por que você viu alguma coisa? É impressionante como a gente gosta do... Você viu? Quem quer ganhar no papo diz, vi. Pronto, aí ali, a partir dali está a desgraça feita. Mas eu disse, não. Eu quero saber de você o que está acontecendo. Ela chegou e disse, não, Jacó, não está acontecendo nada, só assim, não sei. Se eu posso fazer uma pergunta mais indiscreta ainda, ela disse, pode fazer o que você quiser. Como é que vocês estão de relacionamento sexual? Aí ela disse, está difícil. Eu disse, tudo bem, eu só quero saber isso. Mas a gente já está chegando perto do centro, depois a gente conversa. Eu disse, não, mas agora eu estou curiosa. Eu digo, aquiete sua curiosidade, que depois a gente conversa. E aí, quando eu fui conversar com ela, eu falei exatamente dessa questão que os espíritos abordaram com Allan Kardec. Muitas vezes é um problema magnético, fluídico, entre os dois, e que não tem nada a ver com coisa nenhuma. E aí eu perguntei a ela, vocês brigaram? Não. Vocês estão com guerra de ciúme um com o outro? Não. Um de vocês traiu? Não. Então, por que vocês têm dificuldade? Vocês são jovens. Era um casal bem mais jovem do que eu. Vocês são jovens, o que está havendo? Eu disse, eu não sei, Jacó, para a gente ter relação, a gente precisa assim, um olhar para o outro e isso vai ser hoje. E a gente faz quase que com raiva. Eu digo, está errado, tem alguma coisa errada. Porque não é para ser assim, é para ser natural. Por mais que você esteja há muito tempo, o negócio tem que ter uma certa naturalidade. Aí eu disse para ela, eu disse, então eu vou lhe dar uma sugestão. Eu acho que o seu problema é de antipatia magnética, vocês estão nessa situação. Vamos fazer um teste? Ela disse, vamos. Você vai chegar, agora você só vai fazer isso depois que eu for embora. Porque se você fizer comigo aqui, ele vai dizer que isso é coisa do curso, ele vai dizer que é espiritismo e ele não vai querer, porque ele era radical e não querer saber nada de espiritismo. Então, depois que eu for, você faz isso. Você deita ele de costas, põe ele de costas. E aí você vai e diz que vai fazer uma massagem nele. Aí eu disse, mas eu não sei fazer massagem, não interessa. Você vai fazer uma massagem nele. Sai apertando ele de cima a baixo. Aperta ele todinho. Ele vai dizer, não, pare, não sei o quê. Homem é cheio de manha. Vou lhe entregar todas. Então, você faz isso. Depois você terminou, aí você vira ele. Antes de virar, você diz assim, eu vou fazer 2 massagens em você. Uma é essa. Aí você aperta, mas aperta. De vez em quando dê uns apertos que estoura de bola, sabe? Uns apertos mais fortes. Mas você dá aquelas apertões nele, mas também aperta pouquinho, aí depois você vai, diz, agora eu vou fazer a segunda massagem, que é sem lhe tocar. Aí você vai fazer dispersivos nele, de cabeça aos pés, sem tocar nele. Aí você faz umas vezes perto, aí depois faz um pouco mais alto, e depois faz mais alto. Ótimo. E depois você vira ele de costas, de frente agora. Agora, quando você virar ele de frente, você tem que ser firme, cuidado. Porque ele pode querer lhe atacar. Diz, não, ele não é doido, de que eu sei lá. Então, vá lá. Então, aperte ele, aperte. Se ele quiser fazer alguma coisa mais, você aperta e estoura mais uma bola. Aperta com mais força. E depois vai para o não tocado. Pronto, só isso. Eu disse, não, agora vem a parte mais difícil. Agora é você quem vai ficar deitado e ele vai ter que fazer. Se ele não faz, faz.
E como é que você diz que ele faz? Olha, você diga para ele assim, se você não fizer, eu nem lhe digo o que, que vai acontecer. E o que é que vai acontecer, Jacó? Não diga nada, a frase é só essa. Diga só isso para ele. Homem detesta uma frase desse jeito. Ele fica doido, ele quer saber o que é que vai acontecer. Pois eu vou fazer para ver o que acontece. Pois é. Aí você fica de costas, manda ele apertar. Agora diga que não aperte muito não, porque aí é covardia. Mas só que no meio do aperto ele pode querer ser enxerido. Nós estamos aqui no Nordeste, todo mundo sabe o que é enxerido. Então não deixe ele fazer enxerimento. Não deixe. De jeito nenhum. Qualquer coisa você dá um coice nele, mas não deixe. Depois manda ele fazer por alto, depois vire de frente e depois você me conta a história. Faça isso 2 ou 3 vezes na semana. Com 1 mês e pouco ela me escreveu dizendo, Jacó, estou em lua de mel. Depois de tantos anos de casado, eu nunca vivi tão bem com meu marido como agora. Nunca. Olhe bem, tudo feito quase que maquinalmente. Não era, ela sabia o que estava fazendo, mas ele não. Então era meio maquinal. E funcionou a esse ponto. E o resultado vocês não sabem. 2 meses depois ela me disse, estou grávida. E quando eu voltei lá nesse país, no ano seguinte, eu já conheci minha sobrinha, porque a essas alturas eu sou tio, né? Não tem, eu tive alguma coisa a ver com a história. Brincadeiras que não foram brincadeiras, porque isso foi tudo sério, mas brincadeiras à parte, isso mostra o quanto a gente não estuda a coisa. Mesmo no interesse nosso, a gente não estuda, a gente não analisa, a gente não põe para frente. E aí fica tudo muito no misterioso, no maravilhoso, no sobrenatural, que Allan Kardec já combateu lá no início do Livro dos Médiuns. Ele praticamente abre o Livro dos Médiuns falando do maravilhoso, do sobrenatural, e descarta isto. E a gente vive até hoje, 2023, em busca do maravilhoso, do sobrenatural. Tem alguma coisa contra a mediunidade? Não, nunca. Agora, se você vê a mediunidade de forma deslumbrada, a partir daí tome cuidado. Isso em qualquer lugar. Porque o bom senso já diz, e se o bom senso não fosse suficiente, a obra de Allan Kardec já era suficiente. O Evangelho segundo o Espiritismo falou também de magnetismo. E falou em muitas partes, notadamente no capítulo 19, que é o capítulo que fala sobre a fé que transporta montanhas. Eu trouxe um trecho aqui para a gente pensar sobre ele. Item 5 do capítulo 19. O poder da fé, que é uma coisa às vezes complexa, né? Você definir algo que é meio que transcendental, né? O poder da fé se demonstra, ou seja, então Allan Kardec vai trazer a fé, essa coisa um tanto quanto fluida, para algo que a gente possa pegar. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem, ou seja, o ser humano encarnado, atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Nossa, Jesus tinha dito que a gente ia poder fazer tudo o que ele fazia e até mais, de forma até mais grandiosa. Então ele não estava falando para eu no dia que estiver no mundo espiritual, não, ele estava falando para eu encarnado, e aqui estão os Espíritos dizendo no Evangelho que é exatamente assim. Uma impulsão irresistível, modificação de qualidades, atuação sobre o fluido, tudo isso dado ao ser humano encarnado. E aí ele completa. Daí decorre que aquele ou aquela pessoa que há um grande poder fluídico normal, portanto não é nada de extraordinário, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de um efeito de uma lei natural. Se a gente pegar esse texto e relembrar tudo que foi dito até agora, tanto de Jesus
quanto do livro dos Espíritos, como do outro texto que eu citei, ampassando o Evangelho, a gente vê que tudo fecha. Não ficou nada de fora. A questão é que a gente modifica tudo. É muito comum no meio espírita a gente valorizar a boa vontade. Todas as vezes que foi preciso haver ação, os espíritos de Allan Kardec falaram de vontade. Um texto bem rapidinho para a gente pensar. A vontade, ela diz sim ou não. A boa vontade fica no talvez. A vontade pergunta quando, onde e vai. A boa vontade limita-se ao se. A vontade afirma, conte comigo. A boa vontade é, não sei. A vontade diz, vou ou não vou. A boa vontade sempre tem um depende. A vontade alegra-se por fazer. A boa vontade pede ou apresenta muitas desculpas. A vontade age e reage. A boa vontade raramente interage. A vontade movimenta o veículo. A boa vontade é só o motor de arranco, ou de arranque. É exatamente isso que a gente fez. Quando os espíritos disseram que a gente precisa colocar a vontade no magnetismo, eles não falaram colocar boa vontade, não, colocaram vontade mesmo. Você quer, tenha vontade. Não tem outro caminho. Se alguém quiser vir ao Aveluz, se ele disser, eu tenho a maior boa vontade de ir ao Aveluz, vírgula, mas é muito difícil chegar lá. A boa vontade põe essa vírgula e complica tudo. Quem tem vontade, vem. Eu posso até chegar atrasado, mas eu vou. Eu não vou deixar de ir. Então é assim, é peremptório quem tem vontade. Quem não tem, eu garanto que todas essas cadeiras que estão desocupadas aqui, todas elas, teve muita gente de boa vontade, estariam lotando isso aqui, mas ficaram na boa vontade. Porque tiveram que ir para a praia, porque foi um feriadão, porque, sei lá, é qualquer coisa. Então a gente fica meio que na boa vontade. Falta a vontade. E olha bem, vou trazer Jesus outra vez. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos, dizia Jesus acerca de Deus. Por que então que a gente seleciona tanto? Por que então que a gente fica colocando tantos obstáculos para fazer ou mesmo para não fazer? Não é para ser tão trabalhoso assim. Se você quer fazer, faça. Se você não quer, assuma, não quero. E daí? Não, mas se eu disser que não quero, a pessoa vai ficar triste. Mas amanhã ela vai saber, pelo menos você não me enganou. Essa é a força da vontade. A gente já indo aqui para o final, que a minha proposta hoje era falar aqui até às 8h30, mas eu vou maneirar um pouco. Jesus, eu vou usar aqui uma gíria super pesada. Jesus era vara de bater em doido. Por quê? Porque todas as propostas de Jesus são ousadas demais e pesadas demais para a gente. Ou, voltando àquilo que eu já disse antes, nossa acomodação é maior do que a nossa própria existência. Olha como é que Jesus começa. Quando fordes às casas dos filhos de Israel, chegando lá, entrei dizendo, é chegado o reino dos céus. Eu fico pensando, não vou nem colocar eu, vou colocar Tânia, com a sua simpatia, sua voz doce. Tânia chega assim numa casa que está todo mundo brigando uns com os outros, não quero nem colocar que seja a casa de Israel. Aí Tânia chega e diz, pessoal, chegou o reino dos céus. Olha, vai ser difícil o pessoal ouvir essa frase, porque a gente não ouve. Então, a primeira proposta de Jesus é isso. Se você chegar, chegue dizendo que chegou o reino dos céus. E aí depois, logo coladinho, na sequência, ele diz assim, curai os enfermos.
e ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, limpai os leprosos. 4 propostas pesadíssimas. Por que é pesado a gente dizer eu vou curar o enfermo? O leão cura muita gente. Mas a gente não pode dizer que cura. Por que não pode? Porque não pode. Ou seja, eu não posso dizer que eu estou tentando fazer o que Jesus quer que eu faça. Aí o que é que isso faz? Vamos esquecer religião, vamos pensar apenas psiquicamente. Se eu já tenho por base de que eu não posso fazer, ou de que eu não devo, ou de que aqui não é o lugar, ou que não é assim, qual é a força que eu vou ter de fazer? Ela despenca. E assim a gente vai perdendo toda a nossa substância. Mas eu estou me orientando por Jesus. Jesus disse que eu fosse curar. Senhor, o meu servo está doente. Eu irei e o curarei. PT saudações. Ele não perguntou o que era, nem o que não era, se era viável, se era inviável. Eu vou e curo. Jacó quer dizer que você cura, eu curo. Se eu não conseguir é porque eu ainda estou falho, mas a minha proposta é de cura. Se eu quero seguir Jesus, essa é a minha proposta. Ah, mas a casa espírita não foi feita para curar corpos. Muito bem, e você consegue curar almas? Me diga como é que você cura uma alma. Só fazendo uma palestra? Só fazendo uma recepção numa reunião mediúnica? Porque é muito simples a gente dizer que o centro espírita vai curar almas, mas ninguém tem um curso de cura de almas. É muito mais fácil a gente desenvolver pesquisas para curar corpos, sim. Para concorrer com medicina, não. Mas até para auxiliá-la, porque muitas vezes a medicina, sem o auxílio magnético, ela falece. E com o auxílio magnético, ela ganha um aliado que ela ainda não avaliou dignamente. É claro e límpido desse jeito. Mas por que isso fica ainda mais difícil? Porque depois dessas 4 propostas, cure enfermo, ressuscite morto, limpe leproso, expulse os demônios, ele ainda disse assim, dai de graça o que de graça recebestes. Aí a gente fica, meu Deus do céu, então eu vou ter que estudar, me preparar, me esforçar, vou ter que ir lá para o centro, vou ter que fazer e tal. E depois, muito obrigado, Deus te abençoe. É assim que funciona. Não temos outra opção. Allan Kardec, ele teve uma preocupação na sua época. E era extremamente viável a sua preocupação. Será lícito a gente curar as pessoas pelo magnetismo? Quem quiser ver o assunto, está lá na Revista Espírita de julho de 1867. A Lei e os Médiuns Curadores. Ele teve essa preocupação, mas será que a pessoa não pode ser processada por conta disso? No Brasil, até um certo tempo, isso também era preocupante. Mas já de algum tempo nós temos práticas integrativas e complementares em saúde. E, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, mais precisamente aqui em Natal, nós temos uma unidade extremamente eficiente, que inclusive tem uma pessoa responsável pela área de magnetismo que dá anualmente cursos de magnetismo para quem? Para universitários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E faz aplicação em quem? No público que vai para lá receber também de forma gratuita. Mas isso tem cobertura legal? Tem. O PNPIC, as práticas integrativas e complementares em saúde, que é chamado de PICS, é denominado assim pela Organização Mundial de Saúde, como medicinas tradicionais e complementares foram institucionalizadas no Sistema de Saúde Único, no Sistema Único de Saúde, né, o SUS, por meio de Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, no PNPIC, que foi aprovada pela portaria número 971, no dia 3 de maio de 2006. E em março de 2017 foi ampliada em 14 outras práticas. Dentro dessas práticas está
imposição de mãos, que não é outra coisa senão o próprio magnetismo. Então, o que é que nos falta fazer? A gente tem uma base teórica muito boa. Isso se chama saber. A gente tem estudado muito o que a gente precisa amar. Qual é a nossa dificuldade? É fazer a junção dessas duas coisas. A sabedoria com o amor se transforma... o saber com o amor se transforma em sabedoria. Que foi o que o senhor Allan Kardec usou para se referir ao senhor Deleuze. Um sábio. E ele era sábio por quê? Porque ele sabia e fazia com amor. Ele já era um homem mundialmente famoso, mas se alguém de madrugada o chamasse, ele ia a pé, andando pelas ruas escuras, porque não tinha iluminação, ia para as granjas, para onde tinha povo pobre, e ele ia atender magneticamente. E não satisfeito com isso, ele simplesmente colocava, principalmente para os administradores da família, o que eles deveriam fazer para sanar quando os problemas fossem resolvidos. O nosso tema de hoje aqui é muito vasto. Eu vou só sintetizar para que a gente saiba muito bem para onde é que a gente deve caminhar. Precisamos conhecer um pouco, pelo menos, de anatomia e fisiologia. Mas isso vai adiantar pouco se você não tiver o amor e o foco que a gente está buscando. A gente vai precisar ter ou desenvolver o nosso potencial magnético, mas depois disso, dar-lhe uso, empregá-lo. Muita gente até sabe, muita gente tem, mas não dá uso. Muitas porque nem tem como saber. Recentemente, uma pessoa que reside na Inglaterra me escreveu dizendo que foi graças a ter assistido 2 vídeos que tirou ela de um problema que ela já tinha há anos e que sempre foi considerado como um problema. Ela às vezes ia falar com as pessoas, quando passava a mão, ela sentia alguma coisa estranha. E para algumas pessoas ela disse. A pessoa ia ao médico depois e descobria que aquilo era uma doença. E aí ela começou a ter medo disso. Ela não podia mais dizer nada para ninguém. Agora ela tanto sentia problemas físicos, psíquicos, como espirituais. Agora imagina você ter todo esse potencial e não fazer nada. Quando ela descobre agora recentemente o magnetismo, ela sabe que tem uma mãe morando aqui no Brasil com um problema que a medicina não tinha resolvido. Ela disse, será que eu consigo ajudá-la à distância? E aí ela começou a deduzir, dentro das técnicas que ela aprendeu, como ajudar a mãe. Pediu que a mãe estivesse em sintonia com ela. E 3 vezes na semana ela fez. E quando foi na 2ª semana, a mãe disse, minha filha, não faça mais não. Ele disse, por que, mãe? Minha filha, eu estou 100% curada. Uau! Você tem esse potencial a vida toda e não sabia? Você era espírita? Sou espírita, perguntei. E ela disse, sou espírita. E no centro espírita sempre me disseram que isso era eu pagando problemas de outra vida. Isto é terrível. Então você tem uma potência, em vez de ser analisado como uma potência e uma possibilidade, você recebe isso como que se fosse um castigo. É terrível. Se a gente tiver pelo menos esses 3 pontos, estudar um pouco de anatomia e de fisiologia, ter este exercício de desenvolver, realizar, buscar, fazer, e, sobretudo, ter esse sentido de fazer com amor, a gente chega. Agora, se você quer mais, tem muito que estudar. É como o tema propôs. O magnetismo ele é excelente para atender problemas físicos, problemas psíquicos, problemas espirituais e, sobretudo, problemas nossos, pessoais. Não que a gente vai ficar se magnetizando o tempo todo, mas se você usa os seus potenciais, você pelo menos se desintoxica do que aqueles acúmulos podem fazer com você. Vocês sabiam que existe um número enorme de pessoas doentes, e doentes às vezes cronicamente, demoradamente na vida, por apenas
acúmulos de fluidos nunca empregados? E nós espíritas fazemos o quê? Não alertamos ninguém para isto. Eu sei que a minha palavra não foi a ideal para uma festa de aniversário, mas o tema não dizia, Jacó, seja bonzinho. Então, eu terminei sendo um tanto quanto Jacó. Peço desculpas se exagerei em alguma coisa, mas, sobretudo, agradeço por tudo, a todos vocês, ao Ave Luz, e parabéns, meus parabéns. Muito obrigado.